Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Oi, pessoal, que prazer estar aqui de novo com vocês nesse episódio que a gente está tentando gravar há dias de um assunto tão importante, que hoje nós vamos focar em perdas de primeiro trimestre, qual dolorosa, como é tão dolorosa e como é tão pouco falada, né? E é um prazer enorme receber Bruna Dolabella, é uma amiga, uma paciente muito querida, vai contar a história dela aqui. E a gente vai agradecer muito ao Grupo Zelo, essa parceria do nosso programa, fechando aí episódios, vamos estar aí nessa grande temporada. E foi nosso parceiro nessa caminhada e vamos continuar juntos, se Deus quiser, levando essa mensagem, essa parceria, porque o Grupo Zelo, ele é uma empresa nos cuidados funerários, tão comprometido com o cuidado, tão atencioso e tão humano nesse momento de dor, né? E é missão. E por falar em missão... Temos missões. Nossa, temos muitas que missões. Orgulho, amiga. Gente, é Conta. isso. O que a gente quer quando a gente fala de vida, de morte, de humanização e respeito? A gente quer verdade na vida, né? Por isso que entra o Colcha com toda essa missão, né? Que a gente se une aqui, que a gente traz Bruna, que o Grupo Zelo entra para fazer todo esse trabalho maravilhoso. E hoje, engraçado como as coisas da vida se costuram e se misturam, né? Hoje, enquanto eu estava vindo para cá, eu recebo a notícia que o meu TEDx, minha palestra no TEDx, que fala sobre luto perinatal, saiu hoje. Saiu hoje. Então, a gente vai deixar o link na descrição para vocês assistirem, tá? Porque, gente, isso tem que correr o mundo. E Dani começa a palestra dela, que eu estava no palco, te assisti arrepiada. Até chorei quando eu te vi. Falando exatamente da sua vivência, da sua perda de primeiro trimestre, contando o seu relato. E o universo casou aí para a gente falar desse assunto hoje. Hoje, né? Olha isso. Muito interessante como as coisas se misturam em destino, né? À toa que nós estamos aqui juntas, né, Bruna? Porque assim, ó, eu começo meu TEDx assim: parabéns, mãezinha. Essa foi a frase que eu escutei num dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu acordei numa sala de recuperação anestésica com um médico me dando parabéns. Eu estava, gente, entre outras parturientes, com seus filhos vivos. E eu tinha acabado de passar por uma curetagem. Então, quando eu abri os olhos, a primeira pessoa que eu vi foi um médico e ele disse para mim parabéns. Aquela frase me trouxe até aqui. Olha isso. Então, obrigada, médico. Mesmo sem saber, você impulsionou, né, pessoas a fazerem, a construir missões. E quantas somos, né, Dani? Graças. Quantas somos? Todas nós aqui sentadas vivemos perdas gestacionais. E Cristina Parga, uma mãe, viveu 3 e mandou esse livro para a gente de presente. Foi um livro em que ela conseguiu contar sobre as perdas dolorosas dela e ressignificar a sua história.
e ela compartilha a sua história, mandou de presente. Nós vamos deixar o @ dela aqui, porque ela tem esse livro em PDF e ela gostaria muito de compartilhar a sua história e acalentar outras mães. Eu acho que está tudo meio misturado nessas missões, né? Tudo Então, misturado. obrigada, Cristina. Nós vamos ler a sua história e vamos chegar, né, fazer com que a sua missão caminhe junto com a nossa. Porque é sobre isso. Não é, Bruna? Com certeza. E capta a Bruna, né? A gente viveu juntas 4 gestações, 2 interrompidas precocemente. E é sobre essa dor que a gente vai falar hoje, né? Que, inclusive, se acarreta num... Eu procurei esse artigo para trazer, depois, se eu conseguir, a gente coloca aqui na descrição do link também, de que o número de maior TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático, né, acontece ainda no primeiro trimestre. Sabe por quê? Porque ninguém Porque pode... não é valorizada essa dor. Conta aí, Mônica. 2 a cada 10 mulheres passam por perda gestacional, eu falo muito esse número. E 80% das perdas é antes de 12 semanas. Onde estão essas mulheres que não estão vistas? Cadê? Porque, antes de qualquer coisa, a gente tem uma cultura de que não pode contar da gestação antes das 12 semanas. E quando ela não vai para frente? Não é contada? E não é contada. Aí que é mais ainda Silencia a sua alegria, mas silencia também a sua dor. E como esse número, né, ele pode vir de uma forma diferente para cada profissional, né? Como ele pode vir de uma forma de entendimento de quantas pessoas passam por isso e abrir o acolhimento para a gente, como pode vir para o profissional que pensa, é muito comum. É muito normal. E foi o que eu escutei. Você é nova, não, boba. Você vai ter outros filhos. Não é muito comum de acontecer. Estava muito no início. Pode ter sido um alívio. Imagina se viesse com problema. Não, isso eu escutei demais. Muito, muito, muito. Eu imagino, sinto muito, Daqui a Bruna. pouco você está grávida de novo. Eu sinto muito. Vai sofrer porque era só um amontoado de células. E, de fato, eu acho que... Eu vou contar um pouco a sua história. Porque Bruna já tinha a Luísa, né? Uma gestação de risco habitual, uma gestação em que ela engravidou espontaneamente, saudável, nasceu, parto normal, natural, lindo e tudo bem. E, depois disso, ela ficou com um DIU, né? Alguns anos, ainda sem projeto de engravidar. Bruna chegou no consultório sangrando muito, com DIU. E aí, naquele momento, a gente fez o diagnóstico de uma expulsão do DIU com abortamento. Então, ela estava grávida, já abortando, DIU, gestação, e foi aquele susto, né? E... Tanto que eu demorei uns 48 horas para entender, né? Eu precisei ler o papel com beta positivo para eu falar, gente, eu estava grávida mesmo. Né? Eu custei a entender essa informação. E eu acho que de início, né, você vai contar depois o seu sentimento, isso tudo passou muito, né? Eu nem sabia que estava grávida, então vamos tirar o DIU, vou engravidar então, e isso ficou desse jeito. Não deu para sentir demais? O que você acha? Virou um embolado? Na verdade, eu acho que foi até um problema, não sei se eu posso usar essa palavra, porque eu não me permiti sofrer. Eu acho que é exatamente esse que foi o furacão para a segunda perda. Por que você acha que você não se Porque eu não sabia, eu não queria, eu não estava tentando. Uma negação, talvez? Uma negação, tipo, eu nem queria o neném, então tá tudo certo ter perdido. Eu não estava planejando. Então eu ficava me falando essas frases para ver se doía menos. Mas assim, eu passei e falei, não era para ser mesmo, e eu escutei. Tanto esse não era para ser dos outros, eu coloquei para mim. Não era para ser. Porque você escuta muito isso de todo mundo. Se não deu certo é porque não era para ser. Não era para ser seu. Não era para ser... e podia acontecer alguma coisa. E assim vai. E aí eu acho que eu passei por essa perda achando que era isso. Não era para ser. E eu não queria mesmo. Então tá tudo certo. Então eu acho que eu... Você pôs essa dor na gaveta, eu talvez. não sei se eu simplesmente não me permiti sofrer. Eu falo isso hoje, sabe? Tanto que todas as pessoas hoje eu falo que a gente cria laços, né? Então, todas as pessoas que chegaram até a mim por causa da minha segunda perda e que mandam muita mensagem para mim no Instagram por causa disso, eu falo muito isso. Se permita sofrer. Não passe por essa dor, né? Não negligenciar a dor, achando que tá tudo bem porque foi no início. Não tá tudo bem. Às vezes demora para a ficha cair, né? Eu percebo até com o seu caso, acho que você vai trazer isso para um lugar mais visível,
Porque a primeira coisa que a gente faz é se grudar no fisiológico, nesse lugar da fisiologia e do que o processo racional traz mesmo. Então, como foi tudo misturado, eu imagino que naquele momento você falou, meu corpo tá bom, tá tudo bem. Agora eu vou focar em engravidar. Como se aquilo ali fosse uma mistura de muitas emoções, sentimentos que não estava pronto para ser ainda digerido. Eu grudei no número, assim, de uma forma. No número, exatamente número, isso que eu queria dizer. Isso. Era isso. E o meu marido é médico. E aí ele grudava nesse número, tipo assim, para me falar que estava tudo certo, que estava tudo normal. Então, o tempo todo a gente grudava na estatística, que não tinha nada de errado. É isso. Então, o que eu fiz? Eu lembro, gente, que eu coloquei data. Eu falei, eu vou chorar 2 dias. Eu até fiquei emocionada. Eu falei, eu vou chorar 2 dias. Eu me permito, porque é isso. Eu nem sabia que eu estava grávida. Como que eu vou sofrer? Exatamente, eu fiquei 2 dias sem trabalhar. No dia que eu fiquei sabendo mesmo, eu trabalhei, porque eu não estava entendendo. Ainda perguntei, dá para trabalhar? A Mônica falou, se você estiver tranquila, eu fui, sabe? Simplesmente fui. Na hora que eu cheguei em casa, que saiu o beta no papel, aí eu desabei. Aí foram 2 dias que eu me permiti. Eu combinei comigo, são 2 dias para sofrer. E depois, tá tudo bem, bola pra frente. E eu não falei para ninguém, só ficou sabendo as pessoas muito próximas. Por causa das 12 semanas, esperar. Então, na verdade, essa gestação eu nem sabia, né? Mas então, eu não contei para ninguém, então isso ficou. E aí, depois disso, ela então colocou o projeto de engravidar. Nossa Senhora. Uau! Caiu. Tudo bem. Depois disso, ela colocou o projeto de engravidar. E aí, o neném demorou um pouquinho, né? Assim, dentro das estatísticas, mas eu acho que foram uns 8 meses, talvez. Não, eu perdi em dezembro e engravidei em junho. Maio. Uns 6 meses, 7 meses, enfim. Mas assim, ficou naquela expectativa, né? Então, agora que eu quero, agora que eu quero. E cadê o neném que não tá vindo? E aí veio. E evoluiu para uma nova perda de primeiro trimestre. Quantas semanas você tava? Você lembra? 7 para 8. Eu lembro que foi a primeira vez que eu me senti tentante, assim, sabe? Lógico que eu não era tentante, que eu nunca tinha tentado engravidar. Porque a Luísa, eu engravidei, assim, entre aspas, no susto. Eu fui fazer uma viagem de férias, eu ainda não estava tentando, mas foi meu primeiro ciclo sem anticoncepcional. Eu nunca imaginei que eu ia engravidar no meu primeiro ciclo. Voltei grávida. A segunda gestação, que foi o primeiro neném que eu perdi, eu não sabia. Eu estava com DIU. Então, foi a primeira vez que eu tentei engravidar. Então, eu estava muita expectativa. Né? Foram esses meses aí, né, de dezembro a maio, eu queria muito. Então, quando o positivo veio, foi aquela primeira sensação que eu vi as mulheres sentindo, né? De, nossa, fiquei grávida. Porque antes não tinha tido isso. Né? E aí foi aquela felicidade, o exame de urina sair, aquela coisa toda. Né? Mas até então a gente não ia fazer profilaxia nenhuma, tentar outra perda possivelmente devia ser realmente pelo DIU. Então, foi uma conduta normal, né? Não esperava de jeito nenhum uma outra perda e ela veio. E a gente ainda, depois da perda, viveu 35 dias de conduta conservadora, assim, esperando mesmo o corpo entender, a cabeça entender, eu acho, principalmente, né? Eu acho que foi a hora que ela entregou e viveu, acho que fechou o ciclo. Porque você pensa só, Dani, o corpo vai de um lugar, a cabeça vai de outro. É tão nítido com isso no consultório. Às vezes o paciente chega, entra o corpo, eu fico esperando a alma. Às vezes demora alguns meses para chegar. É verdade. Então, isso é sério, isso é muito sério, viu, gente? O corpo, ele vive a gente precisa sempre lembrar que tem um corpo físico, o corpo espiritual, o corpo mental. E esses 3 corpos, eles precisam se fundir em algum momento para uma elaboração completa. E aí a pessoa está vivendo ali no corpo físico e até ela conseguir compreender no corpo espiritual o que está acontecendo e juntar e unir as 2 coisas, demora um pouco. E é importante esperar esse tempo. Por isso que eu acho que assim, a curetagem, às vezes, ela precisa acontecer, né? E eu não vou entrar nessa seara, mas é muito abrupto tudo, né? Mas vem da pressa de sair daquele lugar, né, Dani? Com certeza. E vem da pressa de resolver. E eu lembro que eu só pensava o seguinte, quando aconteceu comigo, virou um descarte, é um lixo. Virou um lixo residual, descartado mesmo. Isso é um pouco assustador, porque
Nós estamos falando desse binômio mãe e bebê. A mulher, ela engravida psiquicamente, antes de, inclusive, engravidar fisiologicamente. Tanto é que as tentantes, elas perdem um filho todas as vezes que elas sangram. Que menstruam. Com certeza. E eu acho que eu demorei um pouco para entender a perda, assim, né, Mônica? Foi o entendimento de você perdeu, porque a gente ainda fez os beta-seriados também, até confirmar 100%. Então, querendo ou não, foi o quê? Uma semana a gente fez ultrassom. Aí no ultrassom o coraçãozinho ele... Não sei se você lembra, Mônica. Ele era visível. Ele era visível, mas não tinha um som, né? E aí ficou... Eu lembro direito da Mônica falando assim, mas para Deus nada é impossível. Vamos fazer o beta, vamos ficar calmo. E aí no primeiro, a gente fez 3 betas. No primeiro ele não mexeu. Ele não subiu nem baixou. E aí minha esperança continuou assim. Falei, não perdi. Aí no dia que baixou, aí eu falei, nossa, agora sim. Mas enquanto a Mônica não usou a palavra, seu filho morreu. Isso foi, acho que 2 dias depois que a gente conversou, ela falou comigo abertamente. Eu continuava, gente, não saiu, tá aqui, não perdi. A gente tem que tentar ser o mais clara possível para passar o diagnóstico, porque vem desse lugar do entendimento. Muitas vezes a negação... por mais que a gente fale, é difícil o compreendimento, sabe? A compreensão do paciente. Não, claro. E você não imagina o quão especial. E você vê como é que ela fala. Não, o quão especial foi essa fala. Para você pode parecer uma fala forte, mas foi uma fala humana. Ela foi na minha casa no dia para me falar pessoalmente, porque eu não estava conseguindo aceitar que... Tipo, meu marido falou, Bruna, já baixou. Gente, a médica dela baixou lá na casa dela para falar isso. Não vou falar nada sobre esse assunto. Ele falou... Amiga, é isso. Realmente, nós perdemos o nosso neném. E aí que... Nossa. Aí eu entendi. Né? Só que ainda teve o processo, ainda isso que você falou, de dar a ficha cair. Porque o que eu fiz? De novo, me coloquei data. Eu sofri uma semana, demos notícia para a família, porque o neném a gente já tinha contado a notícia. Demos notícia para a família e... me permiti sofrer uma semana. Desmarquei tudo que eu tinha para fazer. Fiquei 7 dias de cama, chorando e tudo. 7 dias eu já tô bem. 7 dias deu para sofrer, né? Do outro 2, agora 7. Tá tranquilo. Fui trabalhar. No primeiro dia que eu trabalhei, voltar para casa foi como se eu me senti egoísta. Falei, como que você tá trabalhando? Você perdeu um filho. E aí começou aquele avalanche de sentimento na minha cabeça. Aí eu não trabalhei enquanto não aconteceu a expulsão. Aí eu entendi que eu precisava viver aquele momento e entender aquilo. E eu acho que veio a história do outro. Sim, junto. Aí veio a avalanche. Eu acho que foi isso. E não é só isso. Além, ela falou assim, aí eu perdi. A gente usou a palavra perda, a gente usou a palavra morte, e eu quero que você perceba isso. Nós estamos falando sobre morte. Todas as vezes que a gente fala de morte, a gente remete a uma perda. Ou seja, eu despeço dos meus sonhos, eu despeço dos meus planejamentos, eu despeço de todas as minhas expectativas, eu despeço do fato de já ter encarnado a presença dessa criança em mim. Então, existe uma vida acoplada nessa vida que eu carrego aqui, essa vida acoplada à minha. Né? Então, todas essas misturas psíquicas já estão introjetadas aonde? A gente fala tecnicamente que a gente pega todo o nosso objeto libidinoso e transporta para o filho. Então, se antes eu estava criando outras expectativas em relação ao trabalho, a uma viagem, a cursos, a expansão da profissão, eu pego tudo aquilo e boto no filho. E depois o meu objeto libidinoso morre. Daí eu perco o rumo, eu perco o chão, eu perco a força, eu perco a direção. E não dá simplesmente para voltar e colocar tudo em ordem, porque não está lá mais. Não está lá mais. Então, é uma ruptura. E eu tinha optado, quando eu descobri essa gestação, em contar para a Luísa, para minha neném. Para minha neném é ótimo, né? Com 5 anos. Eu tinha opção, eu optei por contar. Então, ela sabia da gravidez. Então, quando eu perdi,
a minha primeira reação foi o que eu vou fazer com a Luísa? Ela tinha quantos anos? 4, né? Ela vai fazer 5. E eu falei, como que eu vou falar isso para ela? Para mim foi muito difícil esse momento. Assim. O que eu vou falar? Eu lembro que eu até pedi ajuda para a Mônica de como que eu ia contar, o que eu ia fazer, que eu não sabia como que eu ia contar. E aí eu contei, expliquei para ela. A gente usa muito, né, para criança, nem sei se eu fiz a forma certa, mas foi o que eu consegui na época, né? Muito metáfora, né? O bebezinho da mamãe foi para o céu, virou uma estrelinha. Eu usei muito isso. E ela até hoje fala. Aí, quando saiu o resultado do genético, a gente descobriu que era uma menina. Aí a gente colocou um nome, foi um processo, inclusive, indicado da gente fazer essa despedida mesmo. Né? Chama Laís, a minha neném. E aí ela fala até hoje, entendeu? E ela até fala, né, mamãe, a Laís virou uma estrelinha igual a irmã da Lala. Ela fala da Cecília. Ela fala isso igual a irmã da Lala. E elas trazem para o coração. Eu vou fazer um adendo, já que o podcast é informativo, né? A gente usa, sim, metáforas, a gente fala ludicamente, mas às vezes, assim como a mãe precisa escutar a palavra morreu, a criança também vai precisar ouvir essa palavra. Então, vou só fazer o adendo de que nós, enquanto sociedade, a gente tem muito medo de falar da morte. É tão louco que se você escrever a palavra morreu no Instagram, por exemplo, ela te bane. Sim. Você não pode escrever morte. Não pode falar, não pode usar essa palavra. Então, a gente precisa desmistificar isso um pouco e trazer para o cenário. Às vezes a gente vai precisar. Seu irmãozinho que estava dentro da barriga da mamãe, ele morreu. Daí ele virou uma estrelinha. Né? Então, não tenham medo da palavra morte. Ela pode ser introjetada num conto lúdico e com metáforas, mas ela precisa acontecer. Não, e é muito louco, Dani, que eu trabalhei, minha formação inicial, eu sou enfermeira, intensivista e paliativista. Então, eu trabalhei em CTI adulto e em home care, você deve ter trabalhado com meu marido, então. Eu trabalhei muitos anos assim. Então, a morte para mim era uma coisa muito normal. E você trabalha, você foi estar em Hoje eu sou consultora de imagem. Nossa, que mudança, né? Quando eu tenho até um podcast do Mulherama contando essa minha transição de carreira, porque foi a maternidade que fez isso comigo. Olha que interessante. Né? Porque eu não consegui me ver, infelizmente, na rotina da enfermagem, quando a Luísa veio, e a bugada de imagem, né, o físico, me pegou muito, e aí acabou que a consultoria de imagem entrou na minha vida. Mas dentro da enfermagem, a parte que eu sempre amei foi exatamente essa parte. Então, eu lidei muito com morte em 12 anos de formada. A Bruna cuidava dos idosos. Eu fazia a parte paliativa de uma empresa de atendimento domiciliar. Então, para mim, lidar com morte era muito tranquilo. Mas lidar com a morte de uma pessoa... Né? Exatamente, lidar com a morte de uma pessoa que viveu, assim, sabe? Que teve aquele tempo. E isso, para mim, era muito comum, lidar com isso. Aí, quando eu cheguei num ponto da vida que eu lidei com a morte de uma pessoa que não teve... Ela teve oportunidade. Ela viveu o tempo que ela tinha que viver. Foi a missão dela, 7 semanas. Mas aquilo, para mim, não fechava. Conta, né? E não fechava as falas que eu escutei. Sabe? Que hoje, todo mundo que me pergunta, eu falo, se permita sofrer e não deixe nada das falas da pessoa entrar na sua cabeça do seu luto, sabe? Era melhor assim, às vezes ia nascer com problema. Era melhor assim, porque no começo é melhor do que se for no final. Sabe essas coisas que as pessoas falam? Eu não sei nem se pensa na hora de falar, se tá te ajudando. E aí, esse ciclo dessas falas, tem uma hora que você para e fala, será que realmente não era melhor? Você começa a entrar num ciclo muito doido no seu luto, que hoje, depois de ter me permitido viver, eu falo com todo mundo, não deixa ninguém intrometer na sua dor, entendeu? Viva ela. Diminuir a sua dor. Diminuir. Eu escutei muito. Escutei de colega médica, assim... Eu lembro direitinho de eu contar, mas é muito comum. Perder neném até 12 semanas é muito comum. Infelizmente, as pessoas não trabalham essa coisa mais integrativa, né? É claro que a gente vê que muitos profissionais ficam
setorizam, né, a coisa. Então, vou cuidar só disso. E a gente tem que entender que a construção da maternidade, ela envolve tanta coisa, né? E a gente sabe que a perda, a construção inteira, inclusive a perda, desmantela, e muitas vezes, o papel dessa construção feminina da mulher. Então, quando ela passa por uma perda, ela perde um tanto desse alto valor. Ela começa a pensar que ela não é capaz. Desmantelou a sua visão feminina em relação ao seu próprio corpo, a sua capacidade de gestar. Você teve dúvidas nesse momento? Total. Então, tua autoestima feminina... Sim, e eu que trabalho com autoestima. Então, eu tinha que bancar uma autoestima boa, mas por dentro eu tava, tipo assim, dilacerada. Porque eu vim de um processo, de um puerpério difícil com a Lulu. Eu tinha uma amamentação muito difícil com ela. Ela teve a PLV, refluxo. E eu já me sentia menos mulher por não conseguir amamentar. Começou por aí. Aí vieram 2 perdas. Eu falei, não é possível que eu não sou capaz de novo, agora de gerar. E o que tem de problema? E você não consegue entender. E você, infelizmente, a gente se questiona. Por que eu? Por que assim? Por que tem que acontecer? E eu acho que falar da sua perda na rede social te fez muito bem, né? Eu, coincidentemente, como estamos muito próximos a fazer 1 ano da minha perda, 1 ano, na verdade, da expulsão, né? Quando eu expulsei o neném. Mas já tem 1 ano do dia que eu realmente recebi o diagnóstico que a Laís tinha morrido. Quando eu vi um stories que eu gravei há 1 ano atrás, explicando por que eu tinha postado. Porque era tão incomum falar... Você vê as pessoas falando quando morre, sempre tem, né? Vó, uma homenagem para a avó. Sempre tem uma homenagem para alguém que foi. E aí, eu me vi querendo postar uma homenagem para o neném que eu tinha perdido. E aí, na época, eu fui muito orientada, conversei muito com a Mônica, com a doutora Luciana, que é psiquiatra que me atendia. Ela falou, você precisa escrever. Se você quiser escrever, já que você tem uma rede social ativa para ajudar outras pessoas, poste, mas escreva. E aí eu fiquei 7 dias. Quando deu 7 dias, eu falei, eu preciso falar. E aí foi aí que foi a hora que como se eu me permitisse. Agora eu vou sofrer. Foi a hora que eu consegui falar para as pessoas o que tinha acontecido. E aí eu recebi, assim, uma chuva, né, de direct de pessoas dividindo a minha dor, dividindo a sua dor. As pessoas conseguem, né? Conectar com você. E de pessoas assim, mas também da mesma coisa, cedo, ainda bem, fica tranquila, daqui a pouco você engravida. Então, assim, foi uma virada para mim, o dividir a dor, sabe? E é muito difícil porque a dor da mãe não é igual a dor do pai. O pai entende a sua dor. Dói para ele no dia que ele descobre que perdeu um neném. Passou. Mas os 35 dias, são 35 dias para mim, não que eu esqueço nunca essa dor. Não, ela ressignifica, eu acho. Mas os 35 dias foram piores, assim, do que é hoje. Então, até o dia da expulsão, eu falava, gente, como que ele já esqueceu? Como que todo mundo já esqueceu? Para mim, continua aqui. O filho nasce na mãe antes de nascer para o mundo. Portanto, homens e mulheres têm diferentes formas de vivenciar o luto. E isso é um grande desafio, né? Porque muitos casais separam. Desconstrução dos casais mesmo. Porque não entendimento dessa dor, né? Ele é muito diferente. No dia mesmo né, que teve, que eu tive a expulsão, eu não sei nem se é a palavra certa para eu falar. Foi 1h40 da madrugada. E aí eu falei, eu não vou acordar o Pedro, porque se eu acordar ele, a gente faz cama compartilhada, vai acordar a Lulu e vai virar o caos da casa. Eu vou ficar sozinha. E aí a minha prima morava comigo e aí eu pedi para ela ajuda. Então, a gente viveu isso. E ela fala, até hoje, na vida dela, foi o dia mais triste da vida dela. Ela fala que foi muito triste. Porque eu sabia que estava acontecendo. Eu tive uma dor de contração, como eu já tinha tido um parto natural. Eu sabia que aquilo ali estava acontecendo. Eu sabia que eu ia expulsar. Eu sabia a hora. Eu esperei, eu coloquei minha mão, eu aparei. Quando saiu, eu despedi. Eu fiz um processo. Então, foi um processo, assim, esperado, entendeu?
Importantíssimo, Bruna, meninas, mulheres amadas, importantíssimo de viver. É uma despedida, é um ciclo que precisava ser fechado. Foi. Assim como a gente defende o ver em qualquer idade gestacional. A gente está focado aqui no primeiro, mas isso é o nosso trabalho, a nossa tecla que a gente bate sempre do Grupo Coach. Porque até hoje as pessoas acham que filho morto é mórbido, mas é o nosso filho. Né? Então, assim, não quer ver, tira da mãe, esconde, como se ela não precisasse ver, então aquilo que não é visto não existiu e, né, não existiu para a sociedade, mas existiu para a mãe, não tem jeito. Então, ver, o despedir, o fotografar, o criar imagens de memória é muito importante para fechar esse ciclo, né, para elaborar um luto saudável. E para elaborar não só para a mulher, mas para todo mundo, principalmente para quem está de fora. Para a mãe, obviamente, indiscutível, né, porque ela está ali parindo ela mesma, para começo de conversa, ela está expulsando, expelindo, o que seja o nome que vocês quiserem dar para ela mesma, porque o filho, até ele tomar a personalidade dele no mundo, que vai ser uma construção ali no primeiro ano de vida, ele é ela, eu me vejo nos olhos da minha mãe, então ela está parindo ela mesma numa duplicidade de que o coração dela até sai do corpo dela e vai para esse outro ser. Então, quando ela pare ela mesma, ela precisa de tempo para essa elaboração. E as pessoas que não estão vendo, que já existir um buraco enorme entre ela e o mundo, entre ela e o homem que está do lado dela, ou companheiro, entre ela e a família. Se essas pessoas aqui não veem o filho, nossa, da sociedade, então um gap gigantesco, vira um buraco, um distanciamento assim, a quilômetros de distância. É muito louco. Por isso que a gente precisa pegar esses meninos e colocar no teu colo. Toma, pai, é teu. Tá sem vida, mas é teu. Toma, vó, é teu. Tá sem vida, mas é teu. Teu neto. É verdade. Toma, para todo mundo ver. Até porque eu acho essas falas posteriores, o não reconhecimento da família dói infinitamente. E eu sinto isso até hoje. Sente? Sinto. Porque às vezes vem de falas, né? Em reuniões familiares, meus 4 netos. Opa, tem mais um aí. E eu faço questão de falar, e eu faço questão de corrigir. Porque valorizar a vida dela diminui a minha dor. Claro, e você lógico. É responsável também. Ela se emocionou e eu emociono junto com ela. Então, a gente chora junto. Porque a Cecília, ela tem uma história tão grande, né? E ela existiu. Ela existe, né? Ainda. Ela existe. E ela é forte demais em toda a caminhada. E a gente sabe, assim, você segura o nome dela até o último dia da tua vida. Você vai honrar a existência dela até o último dia da tua vida. Pode contar comigo que eu também honro a vida da Cecília. Eu também estou na mesma briga que você. Somos muitas hoje honrando a vida da Cecília, que fez. A Cecília trouxe a gente até aqui. A Cecília mudou a minha vida, não mudou a vida só da mãe dela, mas mudou a minha vida também. Então, assim, como é que a gente não fala dessa pessoa? Né? E você vê assim, e a Mônica é feliz, mas ela ainda chora, tá, gente? A gente pode fazer um podcast só desse assunto. Não tem como, gente, né? Não tem como não emocionar e não chorar. É nossa história. Tem dor, tem amor, né? Mas tem dor, dói também, não é possível. E é isso, logo depois você engravidou, Laura tá ali, acabou de ser amamentada, tem 45 dias de parida, maravilhosa, por sinal. Mas tá aqui, chorando, né? Ainda vai existir essa dor, esse buraco para sempre, não tem jeito. No dia do parto da Laura, depois tem a live, né, Mônica, contando a história do parto. Eu tive um sangramento normal do trabalho de parto. E a Lelé, que é essa minha prima que acompanhou a partida da Laís, né, a expulsão, ela entrou em total pânico na hora do sangramento. Porque vem esses gatilhos, né? Ela lembrou do dia. E aí ela ficou muito nervosa, né? Aí quando a enfermeira chegou, a Amanda auscultou o coração, ela disparou a chorar. Eu olhei para ela e falei, o final vai ser diferente. Fica calma. Você que consolou ela no momento. Eu falei, o final vai ser diferente, fica calma. E ela chorava compulsivamente. Ela falou, aquele foi o pior dia da minha vida. Eu falei, fica calma. Agora o final vai ser diferente, eu vou voltar com ela no colo. Que bonito.
E a sua gravidez foi uma gravidez delicada, né? Você quer falar um pouquinho disso? Assim, foi uma gravidez, quando você descobriu a gravidez, você ficou com medo de perder outra vez? Eu tinha muito medo. Eu falo que, graças a Deus, a gente considera uma gravidez normal, tranquila, mas foi uma gravidez de muito medo, muito. Se eu pudesse, eu queria ficar numa bolha, pelo menos até passar, sei lá, 15 semanas e me falar assim, podemos respirar um pouco. Eu não queria fazer nada, eu não sabia o que fazer. E eu Parou de malhar, parou de tudo. Eu não conseguia. Eu ficava estática em cima da cama. Eu não queria trabalhar. Bruna. Eu não queria. E aí eu descobri de novo muito cedo, por causa da questão que a gente comentou. Então eu descobri, sei lá, com 2 semanas, e aí eu tive que ver. E a gente foi fazendo ultrassom, e no primeiro ultrassom, não foi um ultrassom legal, né, Mônica? Eu tava tão pequenininho que a gente não conseguiu ver direito. Aí tive que ir numa Mater Dei para fazer num outro aparelho. Então, assim, eu brinco que deu muita provação. E eu brincava o tempo todo, em todas as consultas, assim, com a Mônica. Essa menina vai escorregar, vai ser um parto, porque ela tá me dando tanto medo, tanto desespero, tanta ansiedade, que vai ser um parto rápido. Ela me escutou, né? Mas eu fiquei realmente, assim, o neném, eu não sei se nem se tem outro nome, né? Eu acho que o neném é arco-íris mesmo. Mas o neném que vem depois das perdas, ele é uma gravidez, assim, muito ansiosa. Gente, todo ser humano é ansioso, tá? Somos todos ansiosos. Mas, obviamente, diante de um trauma, né, que não necessariamente se configura num trauma que precisa ser tratado e tudo mais, mas toda dor que se estende, ela tem um ponto aí traumático, né? Doloroso, né? Ficam as marcas. Todas as gravidezes depois de um abortamento, ela vai ser delicada, ela vai passar por um processo de ressignificação mesmo. Então, eu escuto muito essas dúvidas, né, Mônica? Você deve escutar tanto mais que eu. Tá na hora? Eu preciso melhorar como? Como que eu preciso estar? Precisa esperar quanto tempo? Eu preciso estar como? Assim, eu preciso superar isso? E aí a gente diz... Quanto tempo depois eu posso engravidar, né? Exatamente. Eu sempre respondo assim, depois que a sua médica te liberar na fisiologia, né, no seu processo fisiológico, e se estiver apta a gestar de novo, esse emocional a gente vai cuidar ao longo do caminho. É claro que se a gente estiver falando de uma mulher com um luto complicado, ela tiver deprimida, ou qualquer... É importante tratar, né? Mas até aí, a mulher vai sentir a hora, o momento. E não tem eu estar 100%, porque vai demorar. Esse luto vai caminhar ainda por muito tempo. Então, gente, fiquem à vontade para engravidar do seu bebê arco-íris. Busque acompanhamento com uma médica que você confie, né? Às vezes você vai precisar de um suporte terapêutico, às vezes você vai precisar de um grupo para te ajudar, às vezes você vai precisar da igreja, não sei, de uma rede de apoio. Mas você vai atravessar entre o medo e a dor, o medo e a incerteza, o medo e a fé. Você vai atravessar muitos medos. Mas é importante, não é? Você atravessou todos os seus medos. Alguma hora eles pararam? Não. Parou, eu brinco que parar, o medo não. Eu acho que a cada semana eu ia ficando mais confiante, entendendo que estava tudo mais tranquilo, que estava chegando na hora de ter a Laura no colo. Foi diminuindo o medo. Mas eu falo que, assim, encerrar o medo daquela gravidez, eu acho que foi a hora que eu peguei ela no colo. Assim. Então, sua fé foi aumentando. Exatamente. Eu falo que o pior é as 12 primeiras semanas. Eu falo que até passar... E os marcos, eu não sei se isso foi meu, assim, mas assim, como eu perdi com 7, aí até chegar a 7 eu respirei. Aí eu respirei um pouquinho mais, depois que passou de 7 eu escutei o coraçãozinho. Aí depois respira até chegar a 12. E era assim, cada vez vinha um marco que eu esperava aquilo. Mas com o tempo foi ficando um pouco mais leve. Mas foi difícil. Na verdade, eu tive a primeira perda... que eu não sabia. Quando eu engravidei segunda, eu não sei se você lembra, Mônica, no dia que eu perdi, no dia que a gente não escutou o coração, antes de sentar no ultrassom, eu chorei. Eu falei com ela, eu tô com tanto medo, porque eu acabei de perder, e mesmo que a gente acha que foi por causa do dia, eu tô com muito medo. E aí eu deitei E aí eu tinha uma amiga comigo, ela tava gravando, aí ela parou de gravar, na hora. Eu não sei se ela viu a feição da Mônica, eu não tinha entendido. Aí, na hora que eu vi que ela tirou o celular, falei, tem alguma coisa errada. Então, foi cada hora um medo. Aí, na segunda, 7 semanas, assim, e acho que é fé, eu acho, assim. Eu acreditei muito e eu queria muito.
e... Mas é com medo mesmo. Vai com medo mesmo. E eu não queria curetagem. Lógico que tem a parte toda de querer mais tudo natural, igual o parto, tudo. De querer deixar meu corpo trabalhar, de querer passar pelo luto. Você sabe desse entendimento físico, né? Da parte... Eu queria tudo o mais natural possível. Eu lembro que a gente conversou muito, você me explicou tudo muito claro. Mas na minha cabeça era... Eu não quero ter a obrigação de esperar o tempo da curetagem. Porque da curetagem tem que esperar um certo tempo para engravidar depois, não é? Sim. Uma recomendação. É, recomendação. Eu não queria isso. Eu queria que se fosse para ser, se eu engravidasse no outro dia. Eu queria muito isso. E foi o que aconteceu. Assim, né? Ela engravidou no mesmo ciclo. Nem menstruou, já estava grávida de novo. É isso, gente. Olha que coisa. Tá Mas vendo? tem uma pergunta que eu recebo no consultório. Muito, muito, muito frequente. E eu gosto muito de falar dela, porque as pessoas perguntam assim, quando que eu posso contar para todo mundo? E eu sempre paro e falo, com essas palavras. Eu falei, olha, 2 a cada 10 mulheres vão perder os seus filhos. 80% é antes de 12 semanas. Mas o seu filho já existe. Ele não vai deixar de existir. Se ele vai continuar com você aqui ou se ele vai subir, né? Vai sair do seu visível. Mas ele vai continuar a existir. Então, por que você não vai compartilhar a felicidade da chegada do seu filho e vai... assumir isso. E vai falar só da tristeza. Ou você não vai contar para sua mãe, para sua irmã, que você viveu um abortamento. Adoro, já te falei que eu te amo. E foi isso mesmo que eu fiz. Porque as pessoas não falam. E aí volta naquele assunto inicial. Você não fala do seu filho, mas você não vai falar da dor também. Você não vai falar nem da alegria, nem da tristeza. E aí vem a carga do não falar da dor. E cada vez mais a gente continua nesse lugar de não falar das perdas de início, né, as iniciais, e não dar voz e não dar visão. Eu falo assim, não é para colocar em rede social, em Instagram, não é. Mas as pessoas que você ama, que te amam, você não vai compartilhar a alegria, vai compartilhar só a tristeza? Ou você também não vai compartilhar a tristeza e vai sofrer sozinha? E assume esse filho. Para mim foi muito diferente. E falar do seu filho, como te fortaleceu. Foi muito diferente. E falar da Cecília, como me fortalece. Então, esse filho ele já existe. E se ele não existir para as outras pessoas, eu acho que fica mais difícil ainda você valorizar essa dor. Não sei, eu acho que entra nesse processo. Certíssimo. Porque o que eu faço com isso depois? Nós não estamos falando se deu certo ou se deu errado. Nós estamos falando de um da filho existência. Que já é. Nós estamos falando da existência desse ser na minha vida. Ele deu certo. Pelo tempo que ele tinha que passar aqui. Né? Não estamos falando se foi positivo ou negativo. Nós estamos falando desse filho. É esse filho. Ele existe. E agora? Negligenciar um filho aumenta ainda mais a dor. Isso é científico, é comprovado, é estatístico, e isso não é só a gente trazendo aqui para uma roda de conversa. Nós sabemos que um grande número expressivo de transtorno de estresse pós-traumático acontece no primeiro trimestre. Por quê? Porque as mulheres se calam, porque não fica visível. A verdade é que se um bebê de 39 semanas, que nasce perfeitinha, linda, maravilhosa, tem foto dela, com as mãos em todos os dedinhos, já é negligenciado por uma sociedade inteira, às vezes até para a família, que dirá um bebê no primeiro trimestre. Dani, eu fiz isso comigo. Eu fiz. Eu mesma tentei por várias vezes. Eu falei até muitas vezes com a Mônica. Eu falei, mas foi só 8 semanas. No início eu queria muito. No primeiro período eu ainda falei comigo, eu nem sabia. Eu mesma quis negligenciar minha dor muitas vezes. E a cura, né, para essa dor foi a hora que eu entendi que eu tinha que sofrer. E que você falou dela. Que eu falei dela. Para mim foi muito importante falar. E hoje eu falo que essa rede de ajuda, né, que acabou que esse post na época chegou em muitas mães. E aí tem muitas mães hoje, com o meu trabalho, tem muitas mães na rede social. O tanto de mulher que divide comigo essa dor, que
pergunta como foi gerar a Laura agora depois, que pede que ajuda mesmo. Com você pela sua história. Eu sinto que eu tô ajudando as pessoas. Tem uma mãe que está muito ansiosa, que ela tá gerando um neném arco-íris também. Eu passei meu WhatsApp para ela esses dias. Eu falei, não, me manda mensagem quando tiver muito difícil. Porque é real, é difícil. E aí entra na missão que a gente chegou no início, na outra, né? A história do livro, escrever os livros, né? Eu acho que o acolhimento que a gente vai criando, o podcast, você tá aqui, e a gente vai se conectando de verdade, né? As mulheres, mães de anjo, vão se conectando, independente da idade gestacional. Eu falo muito isso, assim, dor não está relacionada a um número de idade gestacional. E você acredita que eu não sabia, na época, quando eu pedi, se eu podia me chamar de mãe de anjo? De tanto que era novinha, eu falava, mas será que eu vou ser mãe de anjo? Eu achava, assim, que você, é a parte de não entender que você também tá doendo pra caramba. Seu corpo muda. Eu custei muito a entender isso. O seu corpo mudou, não mudou? Chegou seus hormônios também. Tudo muda, mas não. O psíquico não pode, né? Claro que sim. Tá tudo interligado. Se o seu corpo fisiológico muda, imagina como não muda seu psiquismo, como já não tem gestar um filho, é o que eu sempre falo, é emprestar a própria alma para ele. Então, essa mistura, ela acontece, depois tem que viver essa desmistura e não tem como não sentir, né? Nem a chegada, nem a partida. Então, a gente precisa começar a valorizar as coisas da vida. Eu acho que se a gente pode fechar esse programa e a gente já está chegando no fim, é justamente falar mais. Eu acho que é dar voz. Eu acho que, assim como o Grupo Colcha gosta muito de dar voz às perdas gestacionais, eu acho que essa missão de dar voz às perdas de primeiro trimestre vem principalmente de nós, mulheres, né? Reconhecermos o nosso filho, reconhecermos a nossa dor e valorizarmos. Não ter vergonha, gente. Fala de novo o número de perdas gestacionais espontâneas. 2 a cada 10 mulheres. 20% das perdas, 20% das gestações evoluem para as perdas e 80% das perdas é antes de 12 semanas. Nós não estamos falando de um número pequeno de mulheres. De forma nenhuma, né? Então, nós não estamos falando de casos isolados. Isso é uma coisa importante. Nós estamos falando de muitas de nós. Então, eu estou à sua defesa. Eu estou na sua defesa. Você está na defesa de muitas outras. Eu vivi uma perda eu estou na sua passado. defesa e você está na minha defesa. E, gente, se não for assim, nós vamos parar de acreditar na humanidade. E eu lembro de você falando comigo, Mônica. Nossa, eu já passei por tanta coisa, eu já passei por tanta paciente perdendo. Eu sempre soube que dói, mas vivendo realmente dói. Realmente é um... E se a gente não tiver de mãos dadas, igual que é o que a gente está propondo aqui, a gente vai deixar muitas mulheres passarem por isso sem apoio, sem estrutura, sem informação, sem nada, completamente isoladas, sozinhas na dor delas. Então, obrigada, Bruna, por você ter se disponibilizado a vir aqui, contar a sua história, dividir o seu conhecimento, sua sabedoria, seu aprendizado todo com tantas outras que vão te ouvir. E eu vou agradecer você também por ter cuidado dela tão bem. Ela é maravilhosa. Né? É um anjo na minha vida, essa mulher. Que coisa maravilhosa o cuidado que você teve com Bruna, né? Assim, não é porque você é minha companheira, minha parceira aqui, mas eu fico muito honrada de estar do seu lado e ver o cuidado extremo que você tem com essas mulheres. É missão. É missão. É sobre isso. Eu te contei, a gente conversou sobre isso há muitos anos atrás, né? Eu queria agradecer vocês também pelo convite. Eu sou admiradora, eu não sei quanto tempo o Grupo Colcha tem, mas eu sigo, né, e conheço o Grupo Colcha desde da existência. Ele tem a idade da Cecília. Eu conheci o Grupo Colcha através nem foi pela Cecília, foi pelo Miguel, da Fernanda. E desde então eu sempre fui muito admirada pela missão dele. E eu nunca imaginei que eu ia estar sendo acolhida por vocês. Muito, assim, parabéns pela missão de vocês, que agora eu me encaixo também na missão de ajudar, né? Mas por vocês ajudarem tantas pessoas. E Mônica, nem vou falar que ela sabe que eu já falo chorando, né? É um ser humano...
O DNA dela é modificado, a gente ainda não descobriu. Tem que ser estudada, porque não é normal, entendeu? É um ET. Você não podia contar pra ninguém. Quantas vezes já falei isso com ela? Tem que te estudar, que não é normal. É uma siriana, veio de Sírios, do mesmo lugar de Jesus. Que sorte nós temos, né? Na verdade, todo mundo tem de ter ela tão disponível, mas que a gente tem de conviver e ter esse amor, né? Tão perto. Muito obrigada, gente. Ai, que bom. Obrigada, então. pessoal. Que bom a gente poder caminhar e gravar essas histórias e compartilhar com vocês esses assuntos. Vocês não sabem tanto que é gostoso, uma delícia. Gente, o link na descrição aqui, ó, do TEDx. Se a gente está falando, se você passou por aqui e viveu uma perda gestacional neonatal, ajuda a chegar em muitas pessoas, assim como esse episódio. Então, curte, comenta, compartilha. Tem um leque de episódios aqui. Nós estamos fechando temporadas Maratone. Lindas. Então, vamos fazer as histórias chegarem onde elas devem chegar. E a gente precisa de mais visualizações, gente. A gente precisa levar esse podcast para mais gente. A gente precisa continuar com ele no ar. Vocês sabem que envolve muitas coisas por trás disso. Então, ajuda a gente a compartilhar. Vai lá dar visibilidade para ele. Ajuda nessa visibilidade para a gente poder ser voz no mundo. Porque, mesmo que não seja do seu universo, com certeza alguém vai estar precisando escutar isso. Mesmo porque são quase 3 milhões de bebês natimortos por ano no mundo. Então, bora fazer desse canal uma forma de espalhar amor. Obrigada. Obrigada, meu amor. Obrigada, Mônica. Obrigada. Vamos dar a mão, vamos fazer um círculo. Cheguei. Obrigada. Então, até a próxima. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem.